paciente do Dr. Rodrigo Lacerda é você que está atrás aí da telinha, tá bom? Seja muito bem-vindo, já escreva aí a sua pergunta, tá bom? E a primeira pergunta já chegou para nós aqui, eu quero compartilhar, vamos perguntar diretamente aqui para o doutor. Rodrigo, quais as diferenças dos hormônios masculino e feminino? Aqui já está falando que tem diferença, né? Tem diferença, mas a diferença está na quantidade de hormônios que um tem e o outro tem. Quantidade. A quantidade, porque os hormônios masculinos e femininos, eles são iguais. O que o homem tem, a mulher tem. O que a mulher tem, o homem também tem. Então, a diferença é que, por exemplo, o homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Mas a mulher tem testosterona. Interessante. A mulher tem muito mais progesterona do que o homem. Mas o homem também tem. Então, os hormônios masculinos e femininos, eles são iguais. A diferença é que alguns hormônios têm muito mais no homem do que na mulher, e outros hormônios têm muito mais na mulher do que nos homens. Tá? Então a diferença é o nível. Exatamente. Se o que o homem tem, que tem menor proporção do que na mulher, se subir esse nível, como na mulher também, aí começa a dar problema. Aí a gente começa a ter alguns problemas. Né? Então, aí que a gente começa a prejudicar. Por exemplo, o homem precisa de uma quantidade menor, mas ele precisa ter hormônios femininos, que sobressaem na mulher. Então, por exemplo, tem atletas que sofrem muitas lesões. Por quê? Porque eles tomam remédios e usam coisas que são inibidores de hormônios femininos, para que eles possam se destacar muito mais no seu esporte. Entendi. E eles começam a sofrer muitas lesões, porque aquele hormônio que está em pouca quantidade, que é feminino, é importante para o seu corpo. E é assim vice-versa, para a mulher a mesma coisa. A mulher precisa ter testosterona, que é uma coisa que sobressai muito no homem, tá? Uma coisa interessante que eu quero falar aqui é que, geralmente, quando a gente fala da saúde da mulher, ou quando a gente fala da saúde do homem, quando a gente fala de hormônios, todo mundo já pensa naquele homem e naquela mulher DVD. Homem e mulher DVD. Homem e mulher DVD. Você já ouviu falar sobre isso? Ó? Você é uma mulher ou um homem DVD? Vamos descobrir isso aqui agora. Que é o homem e a mulher que deita, vira e dorme. Olha aí. Ou seja, a gente já pensa no namoro, né? A gente já pensa nos órgãos reprodutores femininos e masculinos, né? A gente já pensa na atividade sexual, tá? Mas quando nós falamos de hormônios, quando nós falamos de saúde da mulher, quando nós falamos de saúde do homem, a atividade sexual ou o órgão sexual masculino e feminino, ele é a última coisa a se pensar. Interessante. Por exemplo, um coração, ele não vive sem testosterona. O coração. O que é mais importante? A minha atividade sexual ou o meu coração bombear? Lógico, coração. Bombear. Eu consigo viver, é importante, é muito importante. Num relacionamento, num casamento, você ter atividade sexual. Mas se eu tenho um problema a nível sexual, eu consigo viver. Eu vivo. Porque o coração está batendo, né? Agora, eu não vivo sem o meu coração bater. Tá? Interessante. Então, quando a gente fala de hormônios, nós não estamos falando somente da atividade sexual, tá bom, gente? Nós estamos falando de um contexto de um todo, de uma saúde como um todo. Para viver precisa. Para viver é preciso. Dos nossos hormônios equilibrados, tá? Interessante. Muito bom, tá? A resposta dada aí, a pergunta respondida. Vamos agora, a segunda pergunta chegou para nós também, não perca a oportunidade. Vai escrevendo aí a sua pergunta, tá bom? Segunda pergunta, doutor. Qual a diferença de modulação hormonal e reposição hormonal? Isso é muito importante a gente falar, porque assim, com o passar dos anos,
os nossos níveis hormonais, vamos dizer assim, eles vão diminuindo. E aí, geralmente, principalmente a mulher, por que nós... o certo era falar assim, saúde do homem, saúde da mulher e saúde do homem, poderia ser a nossa temática. Por que nós colocamos saúde da mulher? Porque hoje eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. A gente até comentou, acho que foi ontem isso, né? Parece que as mulheres buscam mais, né, a saúde. As mulheres buscam mais. Então, porque a saúde da mulher não é um preconceito contra o homem. Não, lógico. É porque as mulheres, elas buscam mais. E estão de parabéns, viu, Rodrigo? Estão de parabéns, é isso mesmo que tem que fazer. Esses dias, eu costumo fazer atividade física aqui próximo, né? Fazer uma corridinha, uma caminhada. E a maioria das pessoas que eu percebo é mulher. E até idosas lá. Não é e às vezes o homem tá junto com a mulher porque ela falou, hoje você vai comigo. Vamos lá. É isso mesmo. Então, assim, quando nós procuramos o médico, porque isso daí não quando nós falamos de hormônios, isso daí é um atributo, né? Uma atividade médica, não é de nutricionista, não é de terapeuta, é uma atividade médica. Quando você procura o médico, o urologista, o ginecologista, o endócrino, então eles vão fazer a chamada reposição hormonal. Uhum. Na mulher eles fazem a reposição hormonal, principalmente no período do climatério, tá? Alguns chamam de menopausa. Certo. Existe uma diferença de climatério é um período que você já não menstrua mais, uhum. e menopausa é a sua última menstruação. Interessante. 1 ano atrás, há 12 meses, eu tive a minha última menstruação. Isso foi menopausa. Agora você está no período de climatério. Então é feito reposição hormonal. E reposição hormonal é algo sintético. Interessante. É algo que vem, às vezes, do cavalo, vem da urina da vaca. Porque já está falando reposição, o corpo não produz e a pessoa tem que usar. Está embaixo, só que é sintético, não é o hormônio. Entendi. Por exemplo, não é a testosterona. Uma imitação. Então veja só, quando você toma um remédio da farmácia que o seu médico te deu para fazer reposição hormonal, geralmente esses remédios são de hormônios de animais, uhum. de vaca, de cavalo. E nestes hormônios animais, você tem 11 metabólitos que o nosso corpo não tem capacidade de fazer a metabolização. E aí é altamente cancerígeno. Isso é reposição. Interessante. O que é uma modulação hormonal? Modulação hormonal, ela é bio, ou seja, ela é igual ao seu hormônio, igualzinho, idêntico ao seu hormônio. Aí você é uma espécie de uma reposição, só que é igual ao seu hormônio e é dado na medida certa para você. Então existe uma diferença. Interessante, interessante. Essa a grande diferença aí. A Muito modulação bem. É interessante, mas a reposição não, né? Entendi. Deu para entender o reflexo disso, a consequência. Então, melhor buscar a modulação, né? A gente fala isso porque, como vai diminuindo, a gente quer isso, né? Lógico. Para a nossa vida, a gente quer melhorar. Porque, por exemplo, assim, envelhecer com saúde é você ter os seus níveis hormonais equilibrados. Uhum. Só que com o passar dos anos, vai diminuindo isso. E a gente precisa fazer essa modulação hormonal. Muito bom, muito bom. Para envelhecer com saúde. Muito bem, vamos então, mais uma pergunta chegou para nós, não perca a oportunidade, escreva aí no chat a sua pergunta, tá bom? Terceira pergunta, doutor Rodrigo. Como resolver os problemas de TPM, síndrome do ovário policístico, endometriose e outros problemas femininos? Muito bem. Por que nós devemos pensar como um todo? Primeiro que assim, se a gente for falar de endometriose aqui, a gente vai ter tempo. Uhum. Teria que ser um dia só para endometriose, Isso. só para síndrome do ovário policístico, né? Só para o período de tensão pré-menstrual, né? Para a gente falar sobre os problemas que circundam aí ou estão correndo atrás das mulheres, né? Uhum. Falar sobre infertilidade, que é uma coisa importante. Sim. Teríamos que ter um momento só para isso. Então a gente coloca todos estes problemas dentro de um pacote. Vamos colocar dentro de um pacote estes problemas.
E como que nós devemos pensar agora? Você, mulher que está aí nos assistindo ou que está assistindo a gravação. Sim. Você que está assistindo a gravação agora dessa programação. Você tem que se olhar como um todo. Veja, o seu útero está abaixinho do seu umbigo aqui, mais ou menos, tá? O seu órgão reprodutor está aqui. Mas olha que coisa interessante, como que Deus é sábio. Como que você vai melhorar a sua saúde? Os seus hormônios. Começando de cima para baixo. Até chegar no sistema reprodutor feminino ou do sistema reprodutor masculino, nós temos uma coisa em comum em homem e mulher e homem. Nós temos aqui o centro de tudo, que é a nossa cabeça, o nosso hipotálamo, a nossa hipófise. Olha que coisa interessante, nós vamos começar a tratar aqui. Por exemplo, no nosso cérebro aqui, nós produzimos um hormôniozinho chamado TSH, que é um hormônio que estimula a produção da T3 e da T4 na nossa tireoide. Então, estes hormônios têm muita influência no nosso sistema reprodutor. Tem pessoas que têm problemas de hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo já decretado, né? Hipertireoidismo, vários problemas a nível tireoidiano que pode provocar numa mulher, por exemplo, cistos no ovário. Olha que coisa interessante. A ligação entre uma coisa e outra. É uma ligação entre uma coisa e outra. Então, primeiro nós temos que ver como que está aqui a produção dos nossos hormônios que estimulam na parte inferior do nosso corpo, como que eles estão, através de exames laboratoriais, exames bioquímicos, que o seu médico vai pedir para você, certo? Isso é muito importante. Depois nós temos aqui a tireoide. Nós temos que ver como que estão os níveis de T3 e de T4, T3 reverso, temos que dar uma olhada nestas coisas. Nós temos também o nosso pâncreas, nós temos as nossas adrenais, nós temos os nossos rins. Então nós temos que olhar o paciente, você que está em casa, tem que ser olhado como um todo, para depois chegar no sistema reprodutor masculino e feminino, porque essa é a grande diferença do homem e da mulher. Às vezes dá o reflexo no órgão produtor, no reprodutor, mas o problema está em outro. Isso, e deu reflexo nele. É isso aí, é isso que eu quero passar para vocês. Então eu não quero mostrar todo o meu conhecimento sobre endometriose, síndrome do ovário policístico e tal. É o todo. Você olha, antes de chegar no sistema reprodutor, olha para cima. Tá tudo certo? Aí agora a gente olha lá o sistema reprodutor. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se o sistema reprodutor está desajustado, não importa se é do homem ou da mulher, pode ter certeza que daqui para cima tem alguma coisa desequilibrada. Arrumou para cima, você consegue arrumar o sistema reprodutor masculino e feminino, que essa é a grande diferença do homem e da mulher. A mulher tem ovários e os homens têm testículos, mas do umbigo para cima é tudo igual. Os rins, né? A tireoide, o timo, o hipotálamo, a hipófise, é tudo igual. Então temos que ajustar estas partes para ter um equilíbrio na parte do sistema reprodutor masculino e feminino. Muito bom, muito bom. Então não adianta a gente fazer, de repente, algum tratamento, algum preventivo em algumas partes, né? Temos que cuidar de todo o nosso corpo e aí com certeza a gente vai ter uma boa saúde. Sim, Rafa, esse é o grande segredo de desfrutarmos de boa saúde. Aí algumas pessoas vão dizer assim, Rodrigo, mas você falou de reposição e de modulação. Todos nós deveríamos, com o passar do tempo, quando a gente faz exame, fazermos modulação. Buscar um médico que saiba fazer isso, né? Porque isso é muitos anos de experiência para poder fazer uma boa modulação, porque se você faz modulação hormonal, mesmo que seja bio, mesmo que seja igual aos seus hormônios naturais aí, mesmo que seja igual aos seus hormônios, se você toma demais pode ser cancerígeno também. Então tem que saber dosar isso. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho condições, eu não tenho um convênio médico, e o SUS, quanto que eu vou fazer isso daí? Eu vou com 40 anos tentar passar no SUS, com 60 que vai me chamar a fila do SUS assim. Demora. Então é por isso que o segredo está na base,
que é o que a gente sempre martela aqui. Uma saúde, buscar uma saúde adequada através dos 8 pilares da boa saúde que Deus nos deixou. Muito bom, que falamos na outra semana. Você pode procurar aqui no nosso canal, o canal Aspa Online. Você vai ter acesso a outra semana que nós fizemos, cada dia falando sobre um ponto, né? Sobre um pilar. Muito bom. Você está no canal que tem muito conteúdo importante para você também na questão da saúde, tá? Aí a gente está finalizando agora.